Namastê, meu nome é Cris Shukla, sou astróloga védica aqui por detrás do Gayatri Astrologia Védica e hoje eu vim falar sobre conjunções, né? Sobre o que a gente chama de yogas na astrologia védica. E um dos motivos que eu tô trazendo, hoje tá cheio de mosquitinho aqui, e um dos motivos que hoje eu tô trazendo também é para exemplificar um pouco como vão ser as nossas aulas na comunidade Gori de Astrologia Védica, que vai estar abrindo agora, dia 11 de outubro. A ideia da comunidade é trazer primeiramente, obviamente, a gente vai começar com os pilares da astrologia védica. Eu estudo dentro de uma linhagem, ou seja, quando a gente está estudando dentro de uma linhagem, a gente segue o que os nossos gurudis ou parangurudi passam e a gente aprende. Ou seja, porque às vezes as pessoas me perguntam, ai Cris, né? De repente você falou que nessa conjunção, nessa história aqui no meu mapa é assim, assim, assado, e eu ouvi de uma outra pessoa que pode ser diferente. Sim, porque as linhagens podem variar e os entendimentos e conhecimentos sobre aquela história também podem variar. Então é importante, eu sempre falo que se você não só em Vedanta, eu acho, nem astrologia védica, yoga, mas eu acho que em qualquer área da sua vida, você, quando for estudar algo, você deve seguir apenas uma pessoa ou uma linhagem, porque senão fica complexo a todo momento você ouvir, né, desse professor, dessa pessoa, e aí depois você começa a fazer comparações com outras pessoas, então na verdade você não está. Você primeiro precisa se aprofundar naquele conhecimento, você precisa ter bastante tempo naquele conhecimento, para então aí só depois você começar a realmente ter a chance de fazer, ok, uma comparação, uma averiguação, mas até de uma forma profunda. Porque muito do que eu vejo hoje em dia, né, do que eu acabo presenciando, é que as pessoas fazem comparações muito rasas ainda. Primeiro, nem se aprofundarem naquele conteúdo e já estão fazendo comparações, e mesmo quando fazem as comparações são muito ainda rasas, sem muito enraizamento ali no processo. E na comunidade Gori, a ideia, né? Então eu vou seguir né, a forma como eu aprendo, que eu acho que faz muito sentido para mim. Então, obviamente, a gente vai trazer Parashara, né, que é a Bíblia, a primeira Bíblia da astrologia védica, mas não a única. Mas vamos dizer que ela é a principal, a central, e a gente tem outros também estudiosos, né? Para quem não sabe, Parashara, ele é né, o nosso. Ele é responsável por ter trazido a astrologia védica, colocado no papel e ter trazido a astrologia védica pra gente aqui. Assim como, né, a gente tem a Gita, e é interessante que por vir dos Vedas, esse conhecimento que vem aqui da Índia, né, de muitos e muitos anos, os padrões são sempre os mesmos. Ou seja, né, quando você tem a Gita, ou quando você tem o Ramayana, ou quando você tem qualquer, vamos dizer, livro nesse estilo védico, é sempre uma conversa. E essa conversa, em geral, é entre o seu mestre e algum aluno. Vai ser todos entre o mestre e o aluno? Pode ser que não, mas é sempre uma conversa entre alguém está perguntando algo e aí a resposta vem. E aí já fala muito sobre o conteúdo védico, né? Onde a gente fala que a pergunta é muito mais importante que a resposta, porque a pergunta tem que ser feita para que venha, né, venha o conteúdo, venha a informação e o conhecimento, porque se não tem pergunta, não se tem o que se falar, né? Então, na comunidade Gori da astrologia védica, um dos princípios a gente vai começar com perguntas. Então, quando a gente for começar um assunto, e aqui hoje a gente vai falar um pouco sobre yogas, e, gente, é um assunto assim tão vasto e tão complexo e tão cheio de exceções e regras tão importantes que o que eu vou dar aqui é assim um aperitivo do aperitivo do aperitivo para a gente, né, para vocês também terem algum entendimento. Então, por exemplo, né, se eu fosse começar introduzindo lá na comunidade, eu vou falar sobre conjunções. Então, o que são conjunções?
quantos planetas podem ter, né? Dentro de uma conjunção, quantos planetas a gente pode ter, né? Como que as conjunções funcionam. Então, teriam perguntas para realmente já ir te colocando no assunto. Então, você já ouviu falar em conjunção? Que tipo de conjunção você tem no seu mapa? Quais planetas estão em conjunção no seu mapa? Então, isso para que a pessoa já comece a entrar no clima. Então, antes da aula, ela já traz, ela já vem questionando, pelo menos ela já vem pensando sobre. Né? Então, a gente vai ter esse momento pré-aula. Aí vai ter a aula, que né, pode ser uma aula em vídeo, né? Naquelas semanas a gente vai ter 4 aulas por mês, ou seja, uma aula por semana, e aí elas podem variar, né, de 20, de repente a 40 minutos, e a ideia é que essas aulas, elas vão se conversando também entre si, né, e aí a gente vai ter um encontro, eu vou ter um encontro com o pessoal da comunidade, então as aulas vão estar já gravadas, né? E aí a gente se encontra todo mundo junto para conversar sobre essas aulas que estão acontecendo. Então vai ter um momento onde a gente vai estar junto, né? A gente vai ter esse momento junto e vão ter o momento onde você tem a aula, que ela tem esse pré-momento, tem o durante a aula, onde você vai ouvir o conteúdo da aula, e tem o pós a aula, onde você é colocado, onde é pedido que você faça alguma coisa, ou algum estudo, ou algum resumo, ou então pegue o seu mapa, enfim. Porque se a gente primeiro, né, não começa se aquecendo, depois ouve, não produz algo, no final realmente fica difícil. Então, se a gente for pensar, e aí hoje eu estou trazendo a história de conjunções com Vênus, né, o planeta Vênus, e é interessante dizer que, de acordo com Paracha, nós temos 4 tipos de conjunções que podem acontecer no nosso mapa. 2 eu nem vou citar aqui, porque realmente elas são para o nível intermediário avançado, e por mais que eu cite aqui, a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque a história é muito mais além aqui do processo. E o legal da comunidade é justamente isso, porque na comunidade eu vou conseguindo sentir mais ou menos onde cada um tá, e aí a gente vai se afinando. Quando eu faço um vídeo aqui para o YouTube, às vezes fica difícil, porque às vezes pode ter uma pessoa que está sabendo muito sobre o que eu estou falando e tem muita gente que está sabendo muito pouco. Então, como que a gente vai atingindo sempre, não é tão simples quanto, né? Na comunidade a gente tem mais chance de ir criando essa conversa e chegando a lugares onde mais ou menos todo mundo já vai estar navegando. Bom, então a gente tem 4 tipos de conjunções, 2 eu não vou citar e 2 a maioria das pessoas já pode ter ouvido falar. Uma a gente chama de Parivartana, ou seja, eu tenho, né, então para acontecer uma conjunção eu preciso de pelo menos 2 planetas juntos que estejam lá, né, na casa ou lá no signo, então a gente fala num Ansha se for num mapa divisional. Estando 2 planetas, por exemplo, Vênus e Rahu, sei lá, na minha 7ª casa, não é o meu caso, mas Vênus e Rahu lá na 7ª casa. Então, eu posso ter, por exemplo, Vênus e Rahu lá na 7ª casa em Câncer, e de repente lá onde a Lua mora, né? Porque Vênus está morando na casa da Lua, e aonde a Lua mora é a casa de Vênus. Tem uma Lua em Libra. Então, o que a gente está falando? Que Vênus, ao estar em Câncer, e a Lua, ao estar em Libra, é como se eles estivessem trocando casas, né? Porque Vênus está morando na casa da Lua e a Lua está morando na casa de Vênus. Então, a gente fala que a gente tem que mover os planetas. Então, eu tenho no mapa, né? Você vai olhar como a Lua lá em Libra, por exemplo, e Vênus lá em Câncer, mas aí quando a gente vai ler o mapa, a gente entende que Vênus não está lá em Câncer, Vênus vai estar lá em Libra, e a Lua vai estar lá em Câncer, quando eu for fazer a leitura. Então, é como se eles trocassem de lugar. Mas, contudo, todavia, tem várias regras onde isso
pode acontecer com mais facilidade ou mais dificuldade. Por agora, mantém aí o que é Parivartana. É a troca de dois planetas que moram, que são donos, né, das suas casas, e eles estão morando quando um mora na casa do outro. Né? Isso a gente está imaginando dois planetas, e aí obviamente pode ter mais, mas não vamos complicar. Então Parivartana é essa, eu falo que os donos das casas estão brincando de troca-troca, né? E o outro é quando a gente tem esses dois planetas morando ou mais, morando dentro de uma casa, né, de um signo. Porém, bom, o que é importante que eu vou falar hoje, que já é o começo, né? A gente realmente, né? A partir do momento que a gente for estudar conjunções na Agora, na astrologia védica, eu vou falar muito mais detalhadamente, né? E vai ter outras formas, tá cheio de mosquitinho hoje, e outras formas de conversar sobre isso. Mas conjunção, quando a gente tem dois planetas, um planeta vai estar ajudando o outro. Em que sentido? Em que a gente fala que tem uma regra que é assim: o planeta que é santo, ou seja, o planeta que é bonzinho, vai ajudar o planeta que é maléfico. Na tradução do inglês a gente fala que o santo ajuda o pecador. Né? Então o que acontece? Se eu tenho Vênus e Rahu conjuntos, Vênus vai dar toda a força dele para o Rahu. Para Rahu, então o Rahu recebe essa força de Vênus para ficar potente e exercer ação naquela casa. Então, isso quando eu tenho dois planetas. Existe uma listinha que a gente fala, né? Qual é o planeta mais benéfico? E é Júpiter. E aí a gente vai descendo essa listinha. E essa listinha vai descendo até que você chega até o planeta mais maléfico, que é Saturno. Então, o planeta mais benéfico nessa listinha vai sempre ajudar o planeta mais maléfico. Se tem dois planetas, é fácil. Se a gente tem Marte, por exemplo, e o Sol, são dois planetas maléficos, mas a gente considera Marte mais maléfico que o Sol. Então, Marte vai dar toda a energia dele para o Sol. Como é que eu vim falar de Vênus? Então, vamos imaginar todo mundo com Vênus. Vênus é um planeta benéfico. Então, se eu tiver Vênus com Rahu, Vênus dá energia para Rahu. Então, quando você tiver lá numa regência, né, no Mahadasha, como a gente fala, ou no Antardasha de Vênus, esses resultados então ficam muito mais expressivos. Então, se a gente imaginar Vênus com Rahu, Vênus dá a sua energia para Rahu. Vênus com Ketu, Vênus dá a sua energia para Ketu. Então, se a gente faz um mantra para Vênus, no caso, nessa casa, quem está recebendo os louros desse mantra é o planeta maléfico, é Ketu, ou é Marte, ou é Rahu, né? Então, se eu tiver Vênus com Saturno, Vênus vai dar energia para Saturno. Vênus com Sol, se estiver muito perto e se Vênus estiver sendo queimado, que a gente chama estado de Astangata, ou pessoas falam estado de combustão, inclusive tem vídeo aqui, na verdade a gente nem consegue enxergar Vênus lá no céu. Eu tenho esse caso, né? A combustão agora acabou por conta da idade, ela cessa, né? As combustões cessam, mas é como se o planeta ainda nem conseguisse ser visualizado, porque a luz do Sol encobre tudo, tá queimando, né? Então, Vênus com o Sol. Vênus com Marte, Vênus dá energia para Marte. Vênus com Mercúrio, Vênus dá energia. Mercúrio também é um planeta muito benéfico, mas Vênus é ainda mais. Então, Vênus dá energia para Mercúrio. Vênus com Júpiter. Aí Júpiter dá energia para Vênus, porque Júpiter é mais benéfico que Vênus. Então, Júpiter vai dar toda essa força para Vênus. Então, gente, quando a gente vai ter esses dois planetas, um vai estar dando energia para que o outro receba e haja com mais potência naquela casa, naquele signo que você tem, e por isso você colhe muito mais os resultados desse planeta que recebe a força do outro planeta.
Mas, Cris, se eu tiver 3 planetas lá, a mesma regra vale? Então, você vai fazer o par, o planeta mais benéfico e o planeta mais maléfico, e o planeta que está ali no meio, por exemplo, ele não entra na conjunção. Então, vamos supor, se eu tiver Saturno com Vênus e Marte numa casa. Então, Vênus vai dar energia, ele é o mais benéfico, ele vai dar toda a energia dele para o planeta mais maléfico, que vai ser Saturno, e Marte, perdão, confundi aqui com o inglês. Marte fica fora dessa conjunção, fica Vênus com Saturno e Marte ali do lado, né? Ele não entra nesse sanduíche. Na verdade, assim, né? Ficam os 2 planetas e ele fica ali, mas ele não vai estar dando energia para nenhum dos dois. Se eu tiver 4 planetas, então eu vou fazer 2 pares. Eu vou pegar o planeta mais benéfico com mais maléfico, eu vou pegar o planeta secundariamente mais benéfico e ele vai se alinhar secundariamente com o planeta mais maléfico. Então, a verdade é que a yoga vai sempre fazendo parzinho. E se tem número ímpar de planetas, um vai ficar de fora. E se tem número par, ninguém fica de fora. Tem exceção nessa regra? Tem. Mas eu nem vou entrar muito no assunto aqui, porque aí vai ficando uma quantidade de informação muito, muito grande, né? E inclusive na ideia, né, de quando eu trago as aulas tá abrindo os mapas, porque aí a gente pode estudar de uma forma mais concreta. E a ideia é que essa, né, que fique visível, que fique fácil, porque quanto mais eu entendo, e assim como tudo, né, eu já dei muitas aulas de inglês, e aí às vezes a gente ensinava questões, né, assim, regras para os iniciantes, que lá no intermediário a gente falava que tinha que ser quebrada essa regra. Mas, poxa, mas a gente aprendeu assim. Sim, você aprendeu assim para que você entendesse o básico. Agora que você entendeu o básico, a gente pode entrar com o intermediário, então a gente começa a quebrar as regras aprendidas no iniciante. E a mesma história com a astrologia védica, eu acho que é a mesma história com tudo. Então a gente vai trazendo essa base devagar, né? E aí, então, depois a gente vai, em cima de uma base sólida, a gente vai trazendo os detalhes e as especificidades. Vênus é o planeta que faz com que a gente fique feliz, que a gente tenha contentamento, é a energia sexual, é a energia do belo, do estético, do design, da fotografia, do filme, né? Toda essa parte gráfica é muito relacionada a Vênus, à arte, inclusive também é relacionada à comida, mas sempre tem esse senso do estético, do belo, né? Da criatividade, vem muito com energia sexual, com certeza, né? Vênus representa os nossos relacionamentos no mapa. Então, se você imaginar que a gente tem, né, Marte e Vênus no mapa, por exemplo, né, se só tiverem 2 planetas, se tiverem 3, você faz aquela, né, o mais benéfico com o mais maléfico, depois vai ficar de fora. Então, Vênus com Marte, né, Marte é muito essa energia da força, e Vênus é muito a energia mais do feminino, né? Vênus é Jala, né? Elemento água, artístico, criativo, né? Que traz entretenimento, né? Contentamento, né? Acho que não é nem contentamento, é mais essa energia de felicidade, de curtição, né? Vênus traz muito essa curtição. Então, obviamente, dependendo da casa, dependendo do signo, dependendo quem está olhando para essa casa, se tem planeta em estado diferente, exaltado, não exaltado, debilitado, na própria casa, não na própria casa. Você viu quantos exemplos vão surgindo? Por isso que a gente tem que ir fazendo por etapas, né? Mas, assim, em geral, para se ter uma ideia, né? Não é para fechar. Aqui a gente não está fechando o resultado, a gente está abrindo. Então, Marte com Vênus realmente vai trazer uma energia sexual muito grande, porque, em geral, obviamente, isso vai ter outras questões quando você
a gente analisar individualmente, né, com concreto na mão. Mas Marte traz a potência e Vênus traz a sexualidade. Obviamente, se o Vênus estiver num estado muito mais forte, ou se o Marte estiver num estado muito mais forte, isso vai ter predominâncias, mas em geral, essa mistura, sem saber as predominâncias, aumenta o desejo sexual, aumenta a vontade, né, de ter relacionamentos. Então, tem essa vontade, essa realização. Se a gente tiver Arro com Vênus, isso ainda fica muito mais aumentado, né? Por quê? Porque Arro com Vênus, Arro é aquele que traz muito desejo, né? Arro é só cabeça, então traz muito mental, a vontade. Então, é como se a pessoa tá sempre num relacionamento, mas ela tá sempre com vontade de experimentar outro. Não tem saciedade. Então, isso com certeza pode trazer problemas de uma pessoa que, né, que pode acabar trazendo traição, conflitos, né? E obviamente lembrando, né, o Ministério da Astrologia Védica adverte que isso tem que ser olhado individualmente em cada mapa. Aqui é um tema bem geral. Vênus com Júpiter são dois planetas muito benéficos juntos, né? Então Júpiter traz uma energia espiritual, uma energia positiva, uma energia mais de conhecimento. E aí Vênus vem com essa energia da arte, da criatividade. Então juntos eles trazem uma potencialidade de criação bem grande, né? Muito positiva, né? Inclusive Vênus no signo de Júpiter, que é Peixes, se exalta, né? Vênus adora o signo de Peixes e não gosta do signo de Virgem, que é o extremo oposto, onde é um signo que é muito mais o signo do perfeccionismo, né? Do celibato. Vênus quer se relacionar e de repente ele está lá em Virgem, como que ele vai se relacionar? Né? Então ele não entende, né? A energia fica fica meio perdida por lá. Vênus com Saturno. Então, Saturno traz uma coisa mais dura, mais seca, mais preto no branco, mais serviço, né? Então, às vezes, quando você tem Vênus com Saturno, esse Vênus, aquela relação de você sente que você está mais servindo, né? Você sente compelido a ter uma obrigatoriedade ou aquela relação mais dura, né? Não tem muito. Saturno não gosta de alegria, de emoção, então o relacionamento fica bem mais duro. Ah, eu casei com você, a gente se ama tal, mas eu faço a minha parte, você faz a sua e seguimos daí, né? Então pode trazer essa dureza para o relacionamento. Vênus com, a gente falou, Vênus com Mercúrio. Ah, Vênus com Mercúrio, né? Assim, a gente olha para Vênus com toda essa estética, beleza, sexualidade, e aí vem Mercúrio com o quê? Com as habilidades. Mercúrio fala muito de habilidade. Então, né, você ter uma habilidade, de repente, né, na área da arte, né, muitos artistas, né, de pintores até outras áreas, né? Então, Vênus com Mercúrio traz um bom olho, né? Uma pessoa que tem habilidade para trabalhar bem com a estética, com a arte, alguém que sabe mexer com as cores, sabe entender as formas, sabe entender o design, né? Pode ser uma organização, pode ser uma pessoa que entende bem, né, de como... Aí a gente pode pensar até de uma pessoa que, né, quando ela monta, né, ela monta a casa dela, tudo tem o seu lugar, tem o seu estética. Se a gente for imaginar um chefe que monta um prato, e aí as cores vão se combinar, as formas vão se combinar. Então, Vênus e Mercúrio dá bastante essa possibilidade. Deixa eu ver, acho que eu falei todo mundo. Vênus com Queto, acho que não estou repetindo. Vênus com Queto traz muito... Quieto é onde a gente tem que entender e meio que desapegar, né? Eu falo que, inclusive, Queto pode trazer esse medo. Então, a Vênus com Queto pode... Ou a gente não consegue se conectar na relação, ou a gente sente medo para se conectar, ou a gente não consegue confiar, a gente não consegue ter essa firmeza, né? Parece que é difícil confiar, é difícil estar naquele processo. E isso aqui, lembrando de novo que cada
cada conjunção no seu mapa, da forma como ela tiver, isso vai ter alterações. Bom, gente, isso é para a gente ter uma ideia e para a gente lembrar, né? Toda vez que a gente está vendo, né, estudando astrologia védica, a gente está trabalhando com significados, ou karakas, que a gente costuma falar, seria o termo técnico em sânscrito. Então, os significados. Então, a gente também, toda vez que a gente vai estudando, a gente vai relembrando esses significados. Então, Mercúrio são essas habilidades, a comunicação. Vênus com Mercúrio também traz uma ótima comunicação. Eu tenho Vênus com Mercúrio, mas os dois estão sendo, estão em Ashtangata, né? Estão sendo queimados pelo meu Sol. E quando a gente tem um planeta como o Sol, né, causando esse tipo, né, de queima, o que é o processo de queima? Então, se você pega uma comida crua, põe lá no fogo e a comida sai cozida. Esse processo de comida faz com que aquilo esteja transformado. Então, toda vez que o Sol está queimando algum planeta, entre aspas, né, está causando esse estado de Astangata, é que aquele planeta está passando por um processo geralmente, né, dependendo de como foi a história, mas geralmente de purificação, porque o fogo purifica, o fogo transforma, o elemento Agni que a gente chama, né? Agni é fogo dentro de sânscrito. Então, gente, pensou em Vênus, pensou muito nessa questão do relacionamento, pensou muito nessa questão da estética, do belo, pensa muito nessa questão, inclusive, do parceiro e sexual. Inclusive, quando alguém me pergunta, ai, Cris, né, vamos falar de relacionamento? Aonde a sua Vênus está, ou seja, a casa, no signo, e se estiver em conjunção, né, o yoga com algum planeta, isso vai falar sobre o seu relacionamento. Isso vai ser uma parte da sua história, né? Porque é o que eu falo. E aí quem entrar na comunidade vai ficar craque, ou vai cansar de ouvir ou vai ficar craque. Né? Que quando a gente vê, a gente estuda, um só conceito, né? O dictum, como a gente costuma falar, não sustenta o meu argumento. Eu preciso ter mais. Então, isso é muito bom por conta de 1, 2, 3, ou isso é muito complicado por conta de 1, 2, 3. Então, quando eu olho a questão da minha Vênus no meu mapa, eu já vou saber uma parte da minha história dos meus relacionamentos. Se tiver associado a um planeta benéfico, com certeza aquela situação já tem uma força mais positiva, mais otimista. Se tiver associado a um elemento maléfico, com certeza eu vou sentir de alguma forma isso no meu relacionamento. Agora, se mais 2 conceitos sobre o meu relacionamento no mapa tiverem, né? Então, se eu tenho, por exemplo, Vênus com Saturno, e aí eu vou olhar os outros conceitos, e aí eu percebo que tem também dificuldade, com certeza o meu relacionamento vai ter muito mais dificuldades do que facilidades. Às vezes eu tenho a minha Vênus lá com Júpiter, o que traz algo muito positivo, muito otimista, de expansão, né? Mas, de repente, eu tenho no meu mapa 2 condições que acabam sendo mais maléficas. Então, eu acho que a história é isso, né? Eu acho que a gente tem que ir aprendendo, primeiro, a ter mais calma quando for olhar, porque às vezes as pessoas falam, ai, Cris, eu descobri que, né, de repente, a minha Vênus tem um problema. Tem um. E os outros? E as outras coisas estão acontecendo aí. Então, a gente nunca se pautar numa afirmação só. Nunca se paute. Inclusive, eu adoro um professor meu que ele fala, bom, a gente achou uma questão, vamos atrás das outras 2. Se as outras 2 sustentarem esse status, a gente tem uma definição. Se elas não sustentarem, ou a gente fica meio a meio, ou então vai para o outro lado. E isso é muito importante da gente entender. A não olhar as coisas só sobre uma visão do mapa. Gente, tem tantas formas de olhar tantas coisas no mapa, que eu fico assim absurdamente cada vez que eu vou estudando, eu falo, nossa, né, ganhamos mais um conceito para ser estudado. E isso é muito legal. Então, gente, dia 11 tá abrindo a comunidade para quem realmente acredita num estudo de visão longa, né, ou alguém que realmente
quer olhar para o seu mapa, quer aprender mais, quer saber mais sobre o assunto, gosta, né? A gente estuda astrologia védica, a gente olha o nosso mapa o tempo todo, porque as coisas vão mudando, a gente vai aprendendo, a gente vai se entendendo. E uma das coisas que eu mais adoro é que quando as coisas, nossa, aconteceu isso, olha lá no mapa, tá vendo? Tá lá. Essa é a parte mais legal, o tá lá. Então, gente, eu espero que se alguém tiver dúvida, a gente pode escrever, pode me mandar pelo WhatsApp, o YouTube eu procuro estar aqui, mas eu confesso que às vezes não dou conta de tudo, né? Porque eu ainda disso, né? A gente tem mãe, casa, filho, trabalho e a vida corre. Mas o máximo que eu consigo estar aqui no YouTube, eu venho pelo menos um vídeo por semana, eu já tô colocando. A comunidade vai ter uma aula por semana, com pré, durante, pós-aula, mais os nossos encontros ao vivo, que é justamente para que as pessoas venham. E uma das coisas que eu acho que é importantíssima em qualquer estudo que você vai fazer na sua vida é que você tenha uma comunidade. Um lugar onde você encontre pessoas que têm a mesma visão que você tem. Então, obviamente, se eu quero saber mais, né, sobre comida, ou eu quero saber mais sobre Vedanta, ou eu preciso estar com pessoas que estão imbuídas dessa energia, porque não tem coisa mais chata do que a gente chegar, né? Às vezes o pessoal fala, ai, que eu cheguei pro meu marido, fiz aquele exercício de yoga, estudei aquela aula de Vedanta e, putz, o marido fala, como? Que isso? Né? Então, é difícil e não é, ninguém aí tá culpado. Porque, né, o seu parceiro pode não estar nessa energia e tudo bem, porque, né, cada um tá na sua história, mas a gente precisa ter esse momento de troca, ou sentir que, poxa, eu tô aprendendo, eu quero conversar, eu quero saber mais, né, e o assunto flui gostoso, então precisa ter uma comunidade, né, e eu sempre falo, gente, para quem tá querendo isso, eu falo direto lá no Instagram, quem tá querendo entrar num novo conhecimento, aprender algo novo, né? Fazer algo, você tem que achar uma comunidade, um local, né? Eu sempre falo que se puder não ser online, é muito legal. Se não tem, só dá para ser online também, tem muita chance de troca. E o importante é que essa comunidade te sustente e você sustente essa comunidade. Muito bem, gente. Então eu espero vocês. Dia 11 tá abrindo. Eu vou colocar mais detalhes também lá no. Tem o site. Aqui no YouTube tem, né, o endereço do site, do Instagram. E tem o meu WhatsApp. Tá bom? Dani Avad e até a próxima.